não vence o São Paulo há 3 anos. São 3 derrotas e 3 empates nesse período. A última vitória foi em 2017. E quem era o técnico do São Paulo? Rogério Ceni. O São Paulo chega para essas quartas de final da Copa do Brasil depois de eliminar o Fortaleza. E quem era o técnico do Fortaleza? Rogério Ceni. Hoje tem reencontro no Maraca. 10 dias depois daquele 4-1 do São Paulo. E quem é o técnico do Flamengo? Agora, Rogério Ceni. Pra você, uma boa tarde. É isso, hein? Hoje tem Flamengo e São Paulo ao vivo na Globo, depois de A Força do Querer. E vai ser a estreia dele, Rogério Ceni, no comando do Flamengo. Já a gente vai falar sobre isso, tá? Mas antes, vamos começar com o Botafogo, que também tem novidade, né? Apresentou o técnico Ramon Dias. O novo técnico do Botafogo ainda precisa de ajuda para entender o português. Mas ele tem pressa em se fazer entender. Ontem, na apresentação, o argentino Ramon Dias disse que vai trabalhar para mudar a atitude, a agressividade e o ritmo do time o quanto antes. E prometeu um Botafogo diferente já no próximo jogo, segunda-feira, contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Se vai haver algo diferente. Aos 61 anos, Ramon Dias tem um histórico de sucesso no futebol argentino. Foi campeão nacional pelo São Lourenço e pelo River Plate, clube com o qual também conquistou a Libertadores da América nos anos 90. O treinador comandou ainda times na Europa, na Ásia e na África e era o técnico da seleção do Paraguai que eliminou o Brasil da Copa América de 2015 nos pênaltis. O último trabalho do treinador foi com o Libertad do Paraguai. No Brasil, esse é o primeiro desafio de Ramon Dias. Mas a estreia pelo Botafogo ainda não será no próximo jogo, porque o técnico vai passar por uma pequena cirurgia no sábado. A diretoria do clube já tinha sido informada do problema no dia da assinatura do contrato e decidiu seguir com a contratação. Nós decidimos continuar com esse projeto, Ramon Dias. Em breve, recuperado totalmente, ele estará aqui conosco. A expectativa é de que Ramon Dias esteja de volta para o jogo contra o Fortaleza, no dia 22 de novembro, aqui no Newton Santos. Até lá, é o filho e auxiliar técnico dele, o Emiliano Dias, quem vai comandar o grupo. A primeira missão da nova comissão técnica é tirar o Botafogo da zona de rebaixamento do Brasileiro, o que passa por melhorar o desempenho da defesa, evitando principalmente os gols sofridos nos últimos minutos das partidas. Para o novo treinador, o desafio é bem-vindo e pode ser superado aproveitando a velocidade dos zagueiros e a juventude do time. Me gusta que temos juventude. E olha só, o lateral Guilherme Santos está com uma lesão na coxa. Não tem previsão de retorno, viu? Foram quase 50 dias de sorrisos, comemorações e vitórias. Mas a invencibilidade de 8 jogos do Fluminense no Brasileirão caiu na derrota para o Grêmio na última rodada. Agora o time de Odair Hellmann tem pela frente 2 jogos fora de casa e 2 pedreiras. O Palmeiras no próximo sábado, depois o Internacional no domingo, dia 22. Um dos desafios do Fluminense daqui para frente é tentar melhorar o desempenho contra adversários diretos no topo da tabela. Até agora, o time tem apenas uma vitória contra os 6 primeiros colocados, um aproveitamento de apenas 33% dos pontos. Contra o Palmeiras, o Fluminense pode ter novidades. Fernando Pacheco e Nenê se recuperaram de lesões musculares e podem voltar ao time. Não está tudo certo quando a gente fica 8, 9 partidas sem perder e também não está tudo errado quando perdeu. É retomar o mais rápido possível e o mais rápido possível é o próximo treinamento e o próximo jogo para que a gente consiga retomar o caminho das vitórias. O tempo está cada vez menor e a pressão no Vasco só aumenta. O ambiente do Vasco com a mudança do Sapinto, ela acontece pela cobrança que ele tem. E isso demora porque ele não tem tempo para treinar.
A cobrança por vitórias fez o clube trocar o técnico Ramon Menezes por Ricardo Sapinto e mais 5 jogadores chegaram. O último deles, o zagueiro Jadson, do Portimonense de Portugal. Além do volante Léo Gil, o lateral direito Léo Matos e 2 atacantes, o colombiano Gustavo Torres e o angolano Toco Felipe. Se aumentou o número de opções do técnico português, o que ainda não mudou foi a situação do meio-campo Benítez. Ele aguarda uma decisão do clube para renovar. O contrato dele termina no final do ano. O argentino só deve ter a situação definida depois das eleições para a presidência do Vasco. Essa decisão deve ser uma decisão conjunta com quem vier a assumir. Enquanto a política do clube vive um momento de indefinição, o time é o 18º na tabela, dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. E já eu explico que imagem doida é essa aí que tá invadindo. Anota aí, em sexta, depois de A Força do Querer, tem Brasil e Venezuela ao vivo na Globo. Jogo que vale pelas eliminatórias da Copa, né? Agora, o Tite não vai ter uma dupla que casa muito bem. Goiabada, queijinho branco. Mas a mágica acontece quando se misturam. Aí é covardia. É uma sobremesa raiz. Separados, são saborosos. Juntos, ficam irresistíveis. No cardápio do Tite, também tem uma outra dupla que se completa. Felipe Coutinho e Neymar são presença constante em qualquer convocação. E quase sempre são titulares. Nesses 4 anos e 5 meses de Tite, Coutinho esteve em 46 dos 50 jogos do técnico. Foi quem mais jogou. Neymar participou menos, 33 vezes. Contra a Venezuela, será a primeira partida oficial do técnico sem os dois. Coutinho foi um dos 5 cortados depois da lista anunciada. E Neymar se apresentou machucado e talvez só entre em campo contra o Uruguai. Curiosamente, o aproveitamento de pontos com ou sem o camisa 10 não muda muito na era Tite. 79,7% contra 76,4%. Melhor para a seleção, porque os desfalques serão constantes nesse calendário apertado por causa da pandemia. É uma situação muito difícil que a gente vem passando. As lesões elas vão acontecer, né? Vão ter jogadores infectados pelo Covid também. Enfim, e a gente precisa ter peças para suprir essas ausências, né? Hoje, a seleção terá todos os 24 convocados na Granja Comari. E o Tite vai começar a procurar uma outra dupla, ou um trio, para esses últimos jogos em 2020. Se ele quiser, pode pensar saboreando a nossa dupla, que é só alegria na hora do almoço. Maldade de fazer isso agora. Ó, vamos falar da Superliga Feminina de Pédulo do marcador. A expressão desesperada do goleiro. O esforço do atacante para alcançar com o pé a bola que parecia ser para a cabeça. Um gol espetacular, eternizado numa foto. A Arena Amazônia, estádio de Copa do Mundo, foi o palco. O jogo era Manaus e Ferroviário pela Série C. Tava 1-0 para o Ferroviário. Aí o Tsunami, ganhou a dividida e cruzou na área. O cruzamento foi na direção do Hamilton, que tem 1,91 m. E ele usou a criatividade para alcançar a bola. No decorrer do desenvolvimento do lance, eu vi que não ia chegar a tempo a cabeça, né? Que golaço do Hamilton! O jogo terminou empatado, tá? E o lance foi imortalizado pelo fotógrafo João Normando. Eu esperava assim, que ele daria de cabeça, não esperaria que ele daria um voleio ainda mais daquele jeito. Atacante alto, cabeludo, gol acrobático. A comparação é inevitável. O Hamilton virou o Ibra da Amazônia. Agora vai incorporar mesmo o Ibra da Amazônia como apelido? Já está incorporado, né? Fico feliz. O sueco Ibrahimovic fez um gol com um chute parecido com esse. Mas ao contrário do jogo em Manaus, o fotógrafo por lá não estava tão inspirado. Quando eu vi a bola indo nele, eu só apertei o botão pá. E aí quando eu vi o resultado, transferi a foto, editei, foi uma sensação incrível.
A foto viralizou e começaram a fazer as montagens mais Merecia, né? Golaço, gente. Agora, olha, o podcast GE Flamengo destaca a troca no comando técnico do time e a chegada do Rogério Ceni. Lembrando, GE Flamengo vai ao ar sempre após os jogos lá no nosso site ge.globo/GE Flamengo e também nas principais plataformas de podcast. E hoje é dia, hein? Hoje tem Flamengo e São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Transmissão ao vivo aqui na Globo. E a Débora Gares tá lá, viu? Tá lá e já tá aqui com a gente também. Tá no palco que vai marcar a estreia do técnico Rogério Ceni. Débora, boa tarde pra você. Tudo bom, Carol? Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Tô aqui sim no Maracanã e já tá tudo pronto, viu? Gramado pronto, arquibancada pronta. Grande expectativa para essa estreia. O Rogério Ceni, que já comandou treino ontem à tarde no Ninho do Urubu, hoje de manhã também. E para essa partida ele deve ter o retorno do meia Arrascaeta, recuperado de problema no joelho, e também deve ter o Gabigol como titular novamente. Os desfalques são o Pedro, o Everton Ribeiro e o Isla, que estão a serviço das respectivas seleções, e também do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz, que estão tratando lesão. O time do Flamengo deve ser escalado com o Daniel Alves no gol, o Mateuzinho, o Tuller, Natan e René, William Arão, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. A partida, como você disse, vai ter transmissão ao vivo na tela da Globo, com bola rolando por aqui a partir de 9h30 da noite. E para a gente entrar ainda mais no clima desse jogo, vamos acompanhar uma reportagem mostrando como foi o primeiro dia do Rogério Ceni no Flamengo. Antes de receber em mãos a camisa do Flamengo e de ser apresentado como novo treinador, Rogério Ceni teve que pedir uma autorização especial. Eu até mandei uma mensagem para o Zico antes de chegar aqui, pedindo para ele que se ele permitia a entrada, porque é um cara que eu tenho assim, um fanatismo muito grande, talvez pela relação com as faltas e tudo, né? E ele brevemente me respondeu do Japão, então eu me sinto com a permissão de poder estar sentado nessa cadeira. Ele está fazendo um grande trabalho, tem ótimas ideias e é um vencedor. Isso é que é o mais importante. Então, muito sucesso para ele, que ele possa dar muitas alegrias para o torcedor do Flamengo, né? Para nós, rubro-negros. O respeito de Rogério por Zico não é por acaso. Ceni também é o maior jogador da história de um clube, o São Paulo. Curiosamente, o adversário da estreia dele como treinador do Flamengo. Para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, logo mais no Maracanã, Rogério Ceni teve apenas um dia de treinamento. Ontem à tarde, ele conversou com os jogadores e já começou a passar para eles o que quer do time. Sempre tentando ser o mais ofensivo possível, sempre em busca do gol. Gol. O que é importante é o gol. A favor, né, Matheus? Né? Importa dos outros, é. Na rede do Flamengo, nos últimos 3 jogos, foram 10 gols. A defesa é uma das prioridades para o Rogério Ceni arrumar para a partida contra o São Paulo. Te garanto que não é um problema único de uma peça quando você toma 10 gols em 3 jogos. Erros defensivos é fruto de sistema de jogo. Rogério Ceni vai ter em mãos um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro. Mas para a estreia, ele não estará completo. Everton Ribeiro e Pedro estão com a seleção brasileira. O lateral Isla está com o Chile. Felipe Luiz sente dores na coxa e Rodrigo Caio ainda se recupera de uma lesão muscular. Neste primeiro jogo, talvez não tenha tantas mudanças por opção do treinador. Mas nas próximas semanas, poderemos ver um Flamengo diferente, já com a cara de Rogério Ceni. Diego pode ser titular e Gabigol e Pedro podem jogar juntos, sem dúvida nenhuma. Os bons jogadores sempre podem jogar juntos, desde que descumpram função tática, sempre podem jogar juntos. É que aqui tem muitos bons, então alguém fica fora sempre. O ex-goleiro Rogério Ceni vai ter que definir quem será o titular dele no gol. Diego Alves pode voltar contra o São Paulo. O garoto Hugo Souza vinha sendo escolhido de Domenech. O Diego, acho que merece primeiro todo o respeito pela história que construiu desde o ano passado. Tenho certeza que o Diego tem total capacidade de voltar a jogar e o Hugo vem fazendo um ótimo trabalho também jogando. Rogério Ceni foi apresentado no Ninho do Urubu, de onde ele agora só sai para os jogos. Porque aqui não vai ser apenas o local de trabalho, mas também a residência dele no Rio de Janeiro pelas próximas semanas. Já combinamos, eu devo ficar aqui quanto necessário for, 1 semana, 2 semanas, para que eu possa conhecer todos os setores e trabalhar, que é o mais importante nesse momento.